A graça e a paz, minhas irmãs em Cristo, meus irmãos em Cristo. Que privilégio podermos estar mais uma vez aqui, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para meditarmos na palavra do Senhor. E o nosso tema de hoje é mulheres que fazem a diferença em todos os lugares, ou em quaisquer lugares. E baseado neste tema, vamos ler um texto que está em Ezequiel, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, no capítulo 44, versículo 23. E a palavra do Senhor diz: A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Olha o que o Senhor está nos dizendo. Ao meu povo vocês ensinarão distinguir entre o que é santo e o que é profano, entre o que é limpo e o que é imundo. Por que o Senhor está dizendo ao meu povo? Quando Deus está falando, direcionado a meu povo, Ele está querendo dizer ao povo de Israel, que é a nação cujo Deus é o Senhor. Porém, com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, com a rejeição que Jesus sofreu por parte daqueles pelos quais ele veio, que está lá nos evangelhos, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, que seriam os judeus. Mas nós não podemos julgar todo mundo por causa de uma classe de pessoas, uma quantidade de pessoas que estava ali naquele período, amados. Sabemos que até os dias de hoje, muitas pessoas ainda não creem em Jesus Cristo, não creem neste Deus único e soberano, criador de todo o universo, e que alguns até creem no lado oposto, infelizmente. Mas a palavra do Senhor, desde Gênesis, e o Senhor vai reforçar isso muito lá em Êxodo, quando Moisés está levando o povo que estava escravo no Egito há mais de 400 anos para Canaã, a terra prometida. E em todo o percurso, em todas as situações, Deus orientava através do líder, através de quem Deus estava falando, Deus escolhia alguém ali no caso, ou um profeta, ou um sacerdote, o líder que estivesse à frente. Deus se comunicava com aquela pessoa, porque aquela pessoa é quem estava na direção daquela missão de tirar o povo do Egito, neste caso Moisés. Então Deus se reportava a ele, Deus falava para ele e ele falava para o povo. É por isso que nós temos as classes dos ministérios. Então, na igreja é a mesma coisa, queridos. Às vezes, existem pessoas que dizem assim: o pastor parece que conhece toda a minha vida. Parece que o pastor está falando isso tudo para mim. Parece que ele está jogando uma indireta. Não acontece isso? Já aconteceu com você? Deixa no comentário se sim ou não. Por que isso acontece? Porque Deus fala com os teus servos através da Sagrada Escritura. Para estes servos de Deus que estão guiando um povo, as ovelhas,
possa ensinar a essas ovelhas. Uma vez que essas ovelhas, que somos nós, ovelhas do pastoreio do Senhor, temos acesso a esse aprendizado, o Senhor nos ordena desde Gênesis, reforçando muito em Êxodo. Ensine todos os meus mandamentos para os seus filhos, para todas as gerações, para que a minha palavra não se perca, para que ela não fique esquecida. Então, é por isso que hoje nós temos a Bíblia, que é um dos mais antigos livros da história. Por quê? Porque Deus ordenou aos seus filhos lá no princípio, onde Deus estava formando o seu povo, formando a sua nação que ainda não existia, e Deus já deu a eles essa missão, que não é uma missão difícil, não é, queridos? É uma missão que deve ser agradável a nós. Falar de Jesus Cristo, falar dos seus mandamentos, até mesmo corrigir, exortar, porque isso tudo Deus deixou para nós. E nós devemos passar aos nossos filhos. Então, aqui, voltado para as mulheres, como fazer a diferença em qualquer lugar. Amados, vamos supor que eu esteja me convertendo hoje e eu tenha muitos parentes e amigos. Vamos colocar aqui que eu tenho uma amiga que é católica. E eu sou evangélica, pastora ou não, agora eu estou na igreja evangélica e a minha amiga vai se casar e me convidou e ela vai se casar na igreja católica. Aí cria-se aquele dilema. Por quê? Porque existem pessoas com a cabecinha mais dura que vão pensar assim: se eu for na igreja católica, no casamento da minha amiga, eu vou estar pecando contra Deus. Se alguém da igreja me ver saindo da igreja católica, eles vão achar que eu estou cometendo algo errado, uma idolatria. E julgar não é pecado? Queridos, se você tem uma amiga que não é da sua mesma igreja, por que você não pode ir ao casamento dela? Se Deus está sendo exaltado naquele lugar, se o nome de Cristo está sendo exaltado naquele lugar, isso não vai te fazer pecar. Porque o pecado, ele nasce na mente de cada um de nós. O fato de você ir a uma igreja que você não frequenta, e eu não entendo porquê, mas esta guerra já existe desde os tempos antigos, porque quando Jesus esteve na terra fazendo a sua missão de evangelizar, também existia esses dilemas entre os romanos, né, os judeus, os gentios. Nós que não somos israelitas, nós estamos inseridos na classe dos gentios. Quem é gentil? Aquele que não nasceu em Israel, que não é judeu, mas que Cristo nos acolheu e fomos adotados por Deus para sermos filhos dele. Então, nós somos essas pessoas. Quando você ler na Bíblia gentios, somos nós, que antes não tínhamos Cristo, mas que em dado momento o aceitamos em nossas vidas. Amém? Então você pode ir a todos os lugares que forem lícitos, que não causarem escândalo. A minha família é muito grande. E
E glória a Deus, hoje não é como antigamente, mas tem uma galera que gosta da bagunça. Eu também já gostei. Eu também já fiz muita bagunça. Fiz muita bagunça com eles já no carnaval, quando eles se reuniam. E nem por isso que agora eu sou uma pastora, quando eles se reunirem, vez em quando, né? Porque todo mundo acaba indo embora. E se estiverem ali no Natal ou na virada do ano, ou qualquer época do ano que eles vierem à casa da minha mãe, porque eu sou uma pastora e eles são católicos, ou eles bebem, ouvem outros tipos de música que não são hinos espirituais, eu vou desprezá-los e não irei visitá-los? Se eu fizer isso, queridos, qual exemplo de amor de Cristo eu vou estar demonstrando? A palavra do Senhor diz: todas as coisas me são lícitas, quer dizer, tudo é permitido. E segue, vírgula, mas nem todas me convêm. Então, quem tem que distinguir o que é certo e errado é você. Não são as pessoas ao seu redor. Você receberá instruções. Se você é uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus, você estará com o Espírito Santo de Deus aonde você colocar a planta dos seus pés. Não é porque naquele ambiente tem bebida que você vai naquele lugar e vai pecar, vai estar cheio de demônio. Não, queridos. Se nós nos afastarmos dos nossos parentes, das nossas famílias, por questões religiosas, qual prova do amor do Senhor nós estaremos dando para com eles? E aonde está escrito na Bíblia que uma vez que você aceitou Jesus, você não pode mais frequentar a casa daqueles que a sociedade cristã moralista diz que não são pessoas de Deus? Não existe, queridos. A Bíblia nos ensina que quando nós crescemos, nos tornamos adultos, devemos largar o papai e mamãe. Não é largar, jogar de qualquer jeito, não. Abandonar e nunca mais ver. Não. Deixe o pai e a mãe, o homem e a mulher, unir-se-ão em casamento e formarão ali uma nova família. Uma outra hora vamos falar sobre esse assunto que é um tanto difícil para alguns cristãos compreenderem. Então, mulher, você pode fazer a diferença em qualquer lugar. Quando eles vêm, eu vou, me assento com eles, eles brincam comigo, eles conversam as brincadeiras deles, brincam, fazem as brincadeiras com a gente até o ponto que eles sabem que é legal, não ultrapassa nenhum limite. E se eu viajar, por exemplo, eu vou na casa deles. Eu vou dormir na casa deles. E se eu for na casa das minhas primas, por exemplo, que moram fora? Eu vou proibi-los de beber a cerveja que eles bebem? Eu vou proibi-los de fumar dentro da casa deles? Eu vou proibi-los de ouvir a música que eles gostam de ouvir porque eu estou ali e porque eu estou ali, aquele lugar é sagrado e tem que ser do meu jeito? Não é assim, queridos. Não é por força nem por violência, é pelo amor de Jesus Cristo. Então, seja luz na vida de todas as pessoas. E não existe em lugar nenhum escrito que porque eu me declaro crente, que eu vou para o céu. Porque crê até o diabo sabe, ele crê que Deus existe. E com muito mais certeza e convicção do que nós. Porque ele estava lá no céu com Deus. E nós nunca vemos Deus. Você já viu Deus? Eu não vi.
face a face? Se você tivesse visto, não estaria aí, porque teria morrido, não suportaria a glória de Deus. Então, nós somos chamadas a fazer a diferença em todos os lugares, sendo exemplo, sendo modelo. Agora, se você se declara cristã, declara que você teve uma mudança de vida, de comportamento, e aí, longe dos seus irmãos em Cristo, você se comporta de uma maneira mundana, então você tem que rever suas escolhas e entender que você ainda não aceitou Cristo de verdade, que você ainda está no processo de libertação e aceitação da palavra de Deus. Um caso muito interessante, a gente conhece tanta gente, né? Um dia fomos passear, fomos à praia. Pastores também têm direito de descansar, tá, gente? Pastores têm direito. Você aí da igreja, fala com seu pastor, com sua pastora, olha, tira férias, senão vocês vão surtar, porque nós, ovelhas, deixamos vocês loucos, de cabelo em pé. Descansem, tirem férias. Eu vou ofertar na vida de vocês para vocês viajarem e descansarem. Nós cuidaremos do ministério para vocês. Aí tem ovelha que quando o pastor viaja, o pastor está viajando com o dízimo da igreja. Se o pastor vive pela obra, ele recebe da obra. E o pastor não é escravo, ele é digno de um salário e digno de descanso, como todos vocês são também merecedores do descanso. Então, queridos, em uma dessas viagens, nós fomos com o pai de uma das nossas ovelhas e ele não é crente. Eu nem sei se ele é católico, se ele vai em alguma igreja. Ele é católico, não sei se ele frequenta a igreja. Nem sei se ele é católico, gente. Não posso nem falar, porque eu não tenho certeza. Mas ele é uma pessoa muito engraçada. Aí aconteceu 2 fatos, porque ele faz todo mundo rir o tempo todo. Então, estávamos ali em 7 pessoas, me parece, 8 com ele. E primeiro ele contou o caso que foi com um grupo de pessoas e que neste grupo de pessoas tinha ali alguns que se diziam ser crentes. Como eu te disse, crente até o diabo é, porque crente é quem crê, não é? Crente não é uma religião, crente é quem crê. E ele leva sua cervejinha separada, já que só tinha crente. O que ele falou? Vou deixar a minha cerveja na geladeira, porque aqui só tem irmão, então não tem perigo de ninguém beber a minha cerveja. Porque quem já foi em praia, em excursão, sabe como funciona a muvuca. Mas nós fomos em 8 pessoas com ele. Aí ele contou o caso que chegou em casa. Cadê a cerveja? Alguém bebeu a cerveja dele. Algum dos irmãos bebeu aquela cerveja, porque quem mais beberia cerveja? Foram ver, a irmã estava bêbada, louca, maluca, surtando, possuída lá, bêbada demais. Amados, aí eu te falo, não é mais fácil assumir as nossas fraquezas? Eu sou muito franca e eu não vivo de faz de conta. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gostei daquela situação, não gostei, resolvo e pronto. E não faço caras e bocas para agradar ninguém. Se eu não gostar, vai estar refletido no meu rosto, porque eu não sei disfarçar, tem que aprender melhor. É melhor do que ser hipócrita. Fingir ser uma coisa que não é. Era melhor falar assim, olha, eu comecei a ir para a igreja, mas eu ainda sinto falta de uma cervejinha. Você me dá uma? Pastora, você está falando para a pessoa beber? Não, eu estou dizendo que se ela não é liberta, ela não fala mentira, que não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo. Dando uma de moralista, sendo que ela, na sua mente, já pecou.
Porque quando você desejou na sua mente, já pecou. E aí nós fomos para uma praia mais isolada, e ele todo feliz, ao vivo no Facebook, gravando lá, todo feliz, ele disse assim: nós estamos aqui na praia de tal lugar, eu, o pastor Jefferson e os irmãos bebendo uma cervejinha. Quando eu escutei ele falando isso, eu corri nele para ele falar: você tá doido? Você tá falando que nós estamos bebendo cerveja com você, homem de Deus. Ele pegou: pastora, me perdoa, eu nem percebi que eu estava falando desse jeito. Por causa dele que eu falei isso, que eu pedi que ele não postasse aquele vídeo? Não, porque eu estou até falando com vocês agora e a gente dá até risada dessa situação. Mas por quê? Porque se ele postasse lá: eu estou aqui com o pastor da igreja Avivamento de Raul Soares, mais os irmãos tomando uma cervejinha. Dá a entender que quem está tomando cerveja é quem? Ele, o pastor e os irmãos da igreja Avivamento Mundial, não é? Então, é uma interpretação. As pessoas que já gostam de cair matando iam aproveitar da situação. Mas com ele, tudo bem, queridos. Ele levava sua cerveja, bebia, não nos constrangeu em momento algum. Pelo contrário, fez muita graça, animou nossa viagem. E nós não pecamos por estar ao lado dele tomando a sua cerveja. Por quê? Porque você tem que saber quem você é e saber se comportar em qualquer lugar. Eu digo isso sempre da minha filha, que eu tenho orgulho da filha que Deus me deu, porque ela sabe se comportar em qualquer ambiente, sabe ser educada com as pessoas em qualquer ambiente, sejam elas de que tipo de classe for, ela é a mesma pessoa, ela não muda, ela não finge, ela não tenta ser alguém diferente para agradar A e desagradar B. Ela tem a personalidade dela, a personalidade de Cristo forjada nela, o caráter de Cristo, e então nós saberemos como nos comportar em qualquer ambiente. E para terminarmos, Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentes o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? Um culto inteligente. Agir com inteligência, não com hipocrisia ou com faz de conta. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esta palavra está voltada, ele está dizendo: rogo-vos, irmãos, que cada um de vocês tenham a sabedoria ao prestar o culto. Tudo que você faz com o seu corpo é um culto. Se a pessoa está prostituindo, ela está cultuando ao inimigo. Então, se ela está adorando a Deus, fazendo algo que agrade a Deus, ela está cultuando ao nosso Deus. Então ele diz: olha, cada um de vocês conservem o vosso corpo em santidade. Guardem a mente de vocês. Saibam se comportar. Deem exemplo. Porque
a salvação é individual. Jesus falava no coletivo, ele fala ainda no coletivo, mas fala também no nosso individual, no nosso interior. Então, há lugares que não é lícito realmente você frequentar. Um motel, uma boate, né? Barzinhos. Agora, você pode ir numa lanchonete, num restaurante, na casa dos seus parentes, na casa dos seus amigos. E você vai estar pecando por isso? Não, amada. Então, se você tiver dúvida, ore e peça ao Espírito Santo que te dê o discernimento. Mas tenha uma mente de Cristo. Quando a palavra está dizendo ali, não vos conformeis com as coisas deste século, Deus não está se referindo às pessoas. Não concorda com aquela pessoa que está bebendo, não concorde com aquele. Deus está falando, não vos conformeis com as coisas deste século. Por quê? São as coisas que o sistema do mundo está trazendo para o ser humano. As coisas que ainda virão acontecer. Tudo aquilo que é contra Cristo. Tudo que é contra Cristo é anticristo. Então, às vezes, o crente está esperando aparecer o anticristo. Todos que são contra Cristo são anticristo. É fácil, não é, queridos? Então, se você tem dúvidas acerca de alguma coisa, pergunte ao Espírito Santo. E que nós, que estamos com esta missão de pregar o Evangelho, saibamos discernir até onde Deus está falando, até onde é doutrina do homem. Porque Deus não traz doutrinas, Deus traz mandamentos, Deus traz ensinamentos e a graça através destes mandamentos que foram resumidos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, que quando você tiver qualquer tipo de dúvida, se pode entrar em um ambiente ou não, ir ou não, que o Espírito Santo de Deus possa falar a você, que você tenha o discernimento e seja luz, principalmente aonde houver escuridão. Porque se eu colocar aqui uma lanterna acesa neste lugar que está todo iluminado, fará diferença? Nenhuma. Mas se você ligar a lanterninha do celular dentro deste ambiente todo escuro, fará diferença. Então, mulher, faça diferença aonde quer que você estiver. Um beijo da pastora Ellen. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Se inscreva no nosso canal A Luz da Palavra. Ative o sininho da notificação e dê o seu joinha. Conto com a ajuda de vocês para evangelizar. Fiquem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus.